Olá, bem-vindos a mais uma conversa. Hoje vamos mergulhar num livro bem interessante. As Regras de Ouro dos Casais Saudáveis, do Augusto Cury. Um clássico moderno sobre relacionamentos, né? Exato. E a nossa ideia aqui é entender o cerne do pensamento dele, sabe? Como construir relações mais inteligentes, mais saudáveis. Sim, Cury já começa com uma ideia forte. Casal saudável não é casal perfeito. Ele fala em seres humanos em construção. uhum. Buscando um amor que seja inteligente, não só aquela coisa puramente emocional, né? Isso. Ele até contrasta isso com o que chama de relação desinteligente. Aquela instável, sabe? Cheia de tédio, individualismo, muita cobrança. Pois é. Tem uma frase dele que eu acho que resume bem. Ser individualmente inteligente não quer dizer construir uma relação inteligente e saudável. Perfeito. E esse é um ponto fundamental no trabalho do Cury, né? Ele sempre conecta muito a saúde da relação com o entendimento da nossa própria mente. Como assim? Ele tem uma tese interessante de que o nosso pensamento ele é sempre virtual. Virtual? Como no computador? É tipo isso. Quer dizer, não é que ele seja falso, mas ele é uma construção nossa sobre a realidade do outro. Não é um espelho exato. Entendi. Uma interpretação. Exato. E por ser uma construção, pode ter distorção. É por isso, segundo ele, que a gente às vezes julga, diminui ou até idealiza demais a pessoa que a gente ama. A gente interage com a nossa versão dela. Ok, vamos tentar desempacotar isso. Como é que essa natureza virtual do pensamento afeta o dia a dia do casal, na prática? Olha, Cury aponta uma armadilha muito comum, que é aquela crença de que a gente pode mudar o parceiro. Ou a parceira, claro. O clássico eu vou consertar ele ou ela vai mudar por mim. Isso, e ele é bem direto numa regra. Ninguém muda ninguém. Ponto. Forte. E tem mais, ele alerta que quando a gente usa as estratégias erradas para tentar mudar o outro, a gente pode acabar piorando as coisas. Piorando? Como assim? Piorando a pessoa ou a relação como um todo. Parece estranho, né? Mas tentar controlar ou forçar uma mudança pode ser bem destrutivo. E quais seriam essas estratégias erradas que ele menciona? São várias que infelizmente a gente vê muito por aí. Crítica o tempo todo, sabe? Aquele sermão que nunca acaba. Comparar com outras pessoas, nossa, isso é péssimo. Chantagem emocional, levantar a voz, ou então o famoso tratamento de silêncio, ficar emburrado. Entendi. Aquelas táticas de pressão, né? Exatamente. Cury diz que isso é como tentar arrombar o cofre da mente do outro, só que com as ferramentas erradas. Não funciona. Só gera defesa, ressentimento. Faz total sentido. E, bom, quais as consequências que ele aponta para quem insiste nessas táticas? Ele liga isso ao que chama de síndrome do circuito fechado da memória. Tem basicamente duas formas. Síndrome do circuito fechado. Como é isso? Tem a CIF-K, que é mais a reatividade, sabe? Aquele impulso bateu, levou na hora da briga, da tensão. A briga explosiva. Isso. E tem a CIF-P, que ele chama de psicoadaptação. É quando o casal meio que se acostuma com a rotina, com o tédio, sabe? A falta de brilho. O relacionamento vai ficando morno. Entendi. Então, ou explode ou apaga. É uma boa forma de ver. Essas síndromes prendem o casal, ou em ciclos de briga, ou numa mesmice que desgasta tudo. O amor vai morrendo aos poucos, ou, puf, acaba de vez. Ele até listam os perfis mais propensos a essa CIF-P, tipo ciumento, conformado, hipersensível. Mostra como essa falta de gestão da emoção e a rotina matam a relação. Nossa, pesado. Mas aqui a coisa fica realmente interessante. Eu acho, se a gente não pode mudar o outro diretamente, e essas táticas comuns falham, quais são as chaves corretas? O que Cury sugere para acessar a mente e a emoção do parceiro de um jeito positivo? Aí que entram as regras de ouro que dão nome ao livro. São posturas, atitudes que a gente pode cultivar. Certo. E quais são? São três principais. A primeira é a simpatia, ser o que ele chama de poeta do bom humor. Sabe, espalhar leveza, dar um sorriso, um bom dia sincero, criar um clima bom. Ok, simpatia. A segunda? A segunda é o carisma, ser o poeta da promoção. Isso significa elogiar, mas elogiar de verdade. Destacar o potencial do outro, focar nas coisas boas,
promover a pessoa amada. Gosto disso. Poeta da promoção. E a terceira? E a terceira é empatia. Ser o poeta da superação. Que é se colocar no lugar do outro, né? Tentar entender antes de sair julgando. Compartilhar os próprios aprendizados, até das falhas. E ele diz que isso é fundamental, saber surpreender. Positivamente, claro. Simpatia, carisma, empatia. Isso. E o fascinante, que Cura explica bem, é como isso funciona. Essas atitudes, elas meio que abrem o circuito da memória da outra pessoa. Criam registros positivos, o que ele chama de janelas light. Janelas light? Espaços de memória positivos que constroem confiança, admiração, criam pontes em vez de muros. Então, a lógica é tipo inverter o jogo. Em vez de empurrar a mudança com crítica, você cria um ambiente emocional tão bom que a pessoa se sente convidada a se conectar, a talvez mudar algo. Perfeitamente colocado. A ideia é doar essas atitudes, sem ficar naquela conta de eu fiz isso, agora você tem que fazer aquilo. É conquistar primeiro o território da emoção. A razão vem depois. Entendi. E tem outro ponto importante que ele traz. Ser um bom comprador emocional. Comprador emocional? Que é isso? É não comprar briga à toa, sabe? Não aceitar provocação barata. Crítica destrutiva. Aquela negatividade que o outro joga, mas que não é sua. Filtrar. E claro, cuidar da própria autoestima, da autoimagem. Isso te fortalece para poder aplicar as regras de ouro sem se desgastar. Então, resumindo, o que fica dessa conversa toda, a mensagem principal do Cury parece ser que construir um relacionamento saudável, um amor inteligente, é um processo. Contínuo. De aprender, de se melhorar. Exato. Não é sobre mudar o outro na marra, mas usar essas ferramentas de inteligência emocional para influenciar de um jeito bom, sair um pouco do próprio umbigo e focar na felicidade dos dois. É o que ele chama de aplicar a escola da inteligência na relação. Exatamente isso. E esse amor inteligente, como o Cury mostra, precisa de cuidado todo dia. Como cuidar de um jardim mesmo. Regar, tirar a erva daninha. Precisa ter humildade para ver onde a gente erra e flexibilidade para mudar o caminho. Casais saudáveis não são perfeitos. Jamais. Mas estão comprometidos com essa construção, com esse aprendizado junto. Perfeito. E para a gente fechar, fica uma pergunta no ar. Pensando naquela ideia do pensamento virtual. Se a imagem que a gente tem do outro é sempre, em alguma medida, uma construção nossa, uma versão, será que a gente consegue realmente conhecer a fundo a pessoa que a gente ama? Ou será que a gente ama também um pouco da nossa própria criação? Fica aí a reflexão.